E aí, na aula passada, nós vimos média aritmética, tá? Mostrei para vocês que numa média aritmética nós somamos todos os números e dividimos para quantidades dele, que tem deles. Fiz a média aritmética desses números aqui, usando o número decimal e usando fração. Pedi para que vocês fizessem a questão 2 com essa tabela. E aí expliquei para vocês que para encontrar essa média, vocês somavam 1, 2, 3, 4, 5, 6 números e dividia por 6, tá? Alguém fez essa questão? Ninguém fez? Fiz. Deu quanto? 178,50. Espera aí, deixa eu encontrar essa questão aqui nas minhas coisas. Questão 2. Micro-ondas médias. Questão 2, 178,50. Tá aqui, certíssimo. Depois eu passei para essa outra que já tinha resposta, pedi para que vocês recalculassem para poder realmente continuar. Quem tinha dificuldade em matemática já tem uma resposta, já facilitar mais a vida de vocês. Fiz essa questão 4 no quadro. Deixa eu ver quem está tentando entrar. Voinha. Fiz a questão 4 no quadro. Pedi para que vocês fizessem essa questão aí, que era a questão para determinar a média de João. Alguém fez essa? Somava todas as notas e dividia para 10. Alguém fez? Não estou vendo o chat. Eu vou comer um pedaço quando você for comer, como aqui. Ninguém fez essa questão? Somem esses números, somem todos. Quando vocês somarem, vírgula abaixo de vírgula, repara. Ai, meu Deus, isso já está feito. Quando vocês colocarem vírgula abaixo de vírgula, esse somatório precisa dar 81,6. E 81,6 dividido para os 10 números vai dar 8,16. Se vocês tiverem dúvida, quem fez o cálculo, eu estou aqui para tirar a dúvida, certo? E aí ensinei média ponderada e fiz esses exemplos com vocês aqui de média ponderada. Tanto fiz o primeiro como fiz o segundo. Pedi para que vocês fizessem essa aqui. Aí essa questão eu vou fazer com vocês no quadro, certo? Alguém fez essa questão? Fiz. Deu quanto? Deu 1,11. Perfeito, certíssimo. Então, eu vou fazer essa questão com vocês, explicando tintim por tintim, e depois eu passo para os novos conteúdos, certo? Deixa eu ver aqui se dá para ver o quadro. Daqui a pouco eu vou. Segue. Vamos lá. Eu vou escrevendo no quadro enquanto eu vou lendo e depois eu volto para a tela original, para o pessoal que está assistindo a aula gravada conseguir entender. Pronto. Vamos lá, pessoal, a questão diz assim. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa é realizada em uma amostra de 100 funcionários. Então, galera, vocês já sabem. E nessa média aqui, vocês vão ter que colocar dividido por 100. Porque foram 100 funcionários que foram pesquisados. Tá certo? Então, dividir para 100. Norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. E a média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresenta à diretoria da empresa é. Então, tá aí os dados. 50 funcionários não sofreram acidentes nenhum. Estão vendo aí na tabela? Ó, 50 funcionários, 0 acidentes.
Então, para você me colocar, tem que ter 100 pessoas pesquisadas, então tem que ter 100 dados. Para você não colocar o número 0 50 vezes, vocês colocam o som 50 vezes 0. Mas, agora eu vou para o outro dado. O outro dado foram 17 pessoas, 17 trabalhadores. 17 trabalhadores sofreram um acidente apenas. Então, 17, graças a Deus. 17 vezes 1. Mas, vamos continuar com a pesquisa. 15 funcionários sofreram 2 acidentes. Mais 15 vezes 2. Mais 10 funcionários sofreram 3. 10 vezes 3. Mais 6 funcionários sofreram 4. 6 vezes 4. Mais 2 funcionários sofreram 5. Então, preste atenção. Para eu não ter que colocar o número 1, que foi a quantidade de acidentes, 17 vezes, eu faço 17 vezes 1. Para não colocar o número 2, 15 vezes, eu faço 2 vezes 15 e assim por diante. E somando os pesos, ou seja, somando os funcionários, 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6 e mais 2, eu tenho 100 funcionários. Então, vamos olhar para o quadro para a gente poder calcular fazer esse cálculo. Pronto. Eita, ficou mesmo na lista, lá em cima, ó. Dá para ver? Não, né? Ficou encandeando? Muito não, mas... Já sabem que a multiplicação é multiplicando, certo? Um dado vezes o outro da tabela. Um vezes o outro, sempre multiplicando um dado vezes o outro. Então, vamos aqui, ó. Quem é que vai ser a média? A primeira multiplicação é 50 vezes 0, que vai dar 0. Mais 17 vezes 1, que dá 17. Mais 15 vezes 2, que dá 30. Mais 10 vezes 2, 10 vezes 3, que dá 30. Mais 6 vezes 4, 24. Mais 2 vezes 5, que dá 10. Tudo isso aqui dividido por 100. Quanto é que dá, gente, essa soma? Quem fez? Quem fez essa soma deu quanto? 30 mais 30, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 24, 70, 80, 90. 100, 111. 111 dividido para 100. E aí não precisa fazer conta nenhuma dessa divisão. Está dividido por 100. Então, eu volto 2 casas. A vírgula se esconde no final do número. Quando eu voltar 2 casas, vai dar 1,11. Ok, gente? Entendido? Certo? Certo. Vamos lá. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês o que era mediana em moda. Certo? O que é moda? Eu falei para vocês que moda é uma coisa que se repete, né? Tudo que está se repetindo, que está se usando várias vezes, quando a gente... uma coisa está na moda, porque todo mundo está usando. Então, uma sequência numérica, ela pode apresentar uma moda, ela pode não apresentar moda, ou ela pode apresentar várias modas. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essa série. 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 27 e 27. Essa sequência numérica aqui, eu tenho números que se repetem. Só que eu tenho só o número 5 2 vezes e o número 27 2 vezes. Então, como eu tenho o número 5 e o número 27 se repetindo 2 vezes, eu tenho uma sequência com 2 modas, ou seja, eu tenho uma sequência bimodal. Já aqui, ó, eu tenho 101, 104, 108, 115, 122 e 129. Não tem nenhum número se repetindo. Então, essa sequência aí, ela é amodal. Não tem ninguém se repetindo. Ruth, se o número 11 também tivesse se repetindo 2 vezes, então era uma sequência multimodal. Porque ia ter a moda 5, ia ter a moda 27 e teria a moda 11. Ruth, e se o 11 tivesse repetindo 3 vezes? A moda era o 11, que estava se repetindo mais vezes. Tá certo, gente? Outra coisa. Além da moda, existe também a mediana. Não são tão usados, certo? Quem é mais usado é a média aritmética, a média ponderada e a média que a gente vai estudar agora, da frequência e da gravidade de acidentes. Mas a mediana é o número que vem no meio. Por exemplo, olha esse dado aqui, tá? Essa sequência numérica aqui.
2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 27 e 27. Para eu calcular a mediana, eu tenho que ver quem é o número que está no meio. Então, como é que eu faço para calcular a mediana? Eu vou calcular aqui mesmo para vocês verem. Deixa eu trazer isso aqui para o Point. Deixa eu calcular aqui que vocês veem. Ó, em uma moda, não é obrigatório que vocês coloquem os dados em ordem crescente ou decrescente. Porém, em uma mediana, os dados precisam estar organizados. Ou em ordem crescente, ou seja, se está crescendo é do menor para o maior, ou em ordem decrescente. Eu sempre prefiro colocar em ordem crescente. Então, colocando os números organizados, para vocês encontrarem a mediana é quem vem no meio. Como é que vocês fazem para calculá-la? Vem aqui e vê quem está no meio. Deixa eu ver quem está entrando na aula, Samir. Vamos ver quem tá no meio, certo? Se eu riscar 3 números no início da sequência, eu risco 3 números no final da sequência. Se eu risco mais um número, eu risco mais um número aqui. E quem ficou no meio? O 7, não foi? Então, 7 é a mediana dessa sequência numérica, porque é quem está no meio. Essa sequência de baixo, ó, risquei um número, risquei outro número no início. Risquei também 2 números no final. Só que aqui, deixa eu aceitar quem está querendo entrar. Só que aqui nessa sequência aqui, ficaram 2 números no meio, ó. Nessa aqui, quando eu risquei, ó, eu risquei 4 números no início e 4 números no final. Ficou um no meio, beleza. Só que nessa outra sequência, eu risquei 2 números no início, 2 números no final. E não ficou só um número no meio, ficaram 2 números no meio. Quando isso acontecer, quando eu for escolher a minha mediana e ficarem 2 números no meio, eu somo os 2 e divido para 2. Então, como é que eu faço para encontrar essa mediana? Somo os 2 números e divido para 2. Professora, pode acontecer de ter 3? Não. Ou vai ter só um número, ou vai ter só 2. Porque na hora que você riscar, se tiver 3, você risca mais de um lado e de outro. Se fosse esses 3 números, riscava, como eu risquei aqui, o 5 e o 11. Ficou só o 7 no meio. Como aqui ficaram 2 números, somos 2 e divido por 2 e vocês vão ter a mediana. Então, repetindo. Moda é quem mais se repete. Mediana é quem vem exatamente no meio. Risca do lado. Se riscou 3 números no início, risca 3 números no final. Até chegar no meio. E o número que está no meio é a mediana. Ok, gente? Entendido? Deixa eu passar para as questões para ver se vocês entenderam mesmo. Vamos lá. Esses dados aqui, ó. Os dados a seguir remetem à idade dos alunos de uma sala de aula. Eu tenho uma sala de aula com esses alunos aqui, ó, com 12, 11, 13, 12, 12, 12. Tá tudo desorganizado. Ó. Essa sequência numérica, ela não está em ordem. Mas, contando, nós conseguimos observar que eu tenho só um aluno com 10 anos, eu tenho 3 alunos com 11 anos, 12 alunos com 8 anos e 13 alunos com 8 alunos com 12 anos e 4 alunos com 13 anos. A pergunta é, quem é a moda? Galera, tá aqui, ó, 1, 3, eu tenho 8 alunos com 12 anos, só um aluno com 10, 3 alunos com 11, 8 com os 12 e 4 alunos com 13. Então, nessa turma, quem é a idade que mais se repete? A idade de 12, que são 8 alunos que têm 12 anos. Ok, gente? Isso é a moda. Tá certo assim, ó? Eu verifiquei aqui, ó, e vi que o número 10 só tinha uma vez, só tinha um aluno com 10 anos. O número 11, com 11 anos, tem 3 alunos. O número com 12 anos de idade, com 12 anos de idade era o que tinha mais, que eram 8 alunos. E com 13 anos de idade era 4. Então, nessa sequência numérica, quem foi que se repetiu mais? 12 anos. Por isso que a moda é 12. Ok?
Agora vocês vão para essa tabela aí, eu vou dar um tempinho para vocês me dizerem. A tabela apresenta as notas recebidas por um motorista de aplicativo nas 12 viagens realizadas em um dia. Tá aqui, 12 viagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alternativa A. Qual foi a nota média obtida pelo motorista nesse dia? Vocês vão ter que tirar a média aritmética, certo? Na B, quais ou qual foi a moda dessas notas? E a C, qual foi a mediana? Então, isso aí é um resumão, tá? Como é que vocês vão fazer para calcular? De preferência, colocar logo em ordem. Quem é o menor número é o 3. Aí vocês colocam. Deixa eu fazer no quadro, para ajudar vocês. Vou só montar. E vocês que recebem. De preferência, vocês colocam assim, média. Ou sequência. Sequência. Tem o número 3 quantas vezes? 2 vezes, né? 1, 2. Número 3. 3. Depois do 3 é o número 4. Vamos ver quantas vezes tem o número 4. 1, 2, 3, 4, 5. Número 4 tem 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Depois vem o número 5. O número 5 tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. 12 viagens. Deixa eu ver se alguém falou aí no chat que eu ouvi. Doze anos. 11 minutos. Sim, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Eu quero que vocês me respondam isso aí rapidinho, certo? Por favor, rapidinho, para poder começar a nossa aula de frequência de acidentes. Coloquei aqui no quadro, para vocês verem como é que fica melhor de organizar em ordem crescente. E eu quero que vocês calculem a média, me digam quem é a moda e me digam quem é a mediana. Por favor, certo? Vou dar só uns 5 minutinhos para vocês. Quem foi que falou? Por favor, liga o áudio. Quando vai ser a prova, assim, vocês estão conversando. Então, deixa eu deixar aqui. Vai, gente, vamos lá. Bem rapidinho. 5 minutinhos para vocês responderem isso. A média soma todos eles ou faz a média ponderada? Ruth, Oi? a média dá 4,5? Deixa eu ver. Acho que eu não fiz essa. Fiz. 4, quanto? 25? 25. Isso. Moda. Quem é a moda? Fiz ainda não.
Professora, Oi? a moda é a 5 e a 4? 4 e 5. Isso mesmo. E mediana? Por favor. 4. 4. Fechou. Fazendo 4. Enquanto vocês estavam fazendo, ainda fiz uma voltinha. Vamos lá. Minha média era aritmética e minha média ponderada. Mas vocês fazem a média para poder facilitar. O número 3 está 2 vezes, né? Então, 2 vezes 3, mais. O número 4 tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, mais o número 5 tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5. No total tem 12 números. Se vocês não fizessem a soma somando os números, vocês somariam os pesos. O peso é 2 mais 5, que é 7. 7 mais 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Somando os pesos, que é a quantidade de vezes que o número está se repetindo. Então, minha média vai ser 2 vezes 3, que é 6. 4 vezes 5, que é 20. E 5 vezes 5, que é 25. Tudo dividido para 12. Essa soma dá quanto? 51. 51 sobre 12. E 51 dividido para 12 dá 4,25. Certo? Depois vocês vão saber quem era a moda. A moda era a que mais se repetia. Ó. O número 5 e o número 4 se repetem todos os dois 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estão se repetindo por igual. Então, a moda é o 4 e o 5. E para saber quem é a mediana, o que a gente riscar no início, risca no final. Ó, vou riscar 1, 2, 3, 4 números no começo. 1, 2, 3, 4 números no final. Depois eu vou riscar mais um. Sobraram 2 no meio. Como sobraram 2 no meio, eu faço a média entre eles. Minha mediana vai ser 4 mais 4 dividido por 2. 4 mais 4 é 8 e 8 dividido por 2 dá 4. Ok, gente? Entendido? E aí eu fecho com vocês essa parte de média, tá? Pensou que era amanhã o quê? A prova? Ainda bem, né? Tem mais tempo para estudar. Eu coloquei mais um gráfico aqui, bem rapidinho, para vocês analisarem, porque eu coloquei análise de gráfico bem simples na prova, tá muito boa a prova, muito fácil. Diz assim, ó, o gráfico abaixo representa o número de pacientes atendidos mês a mês em um laboratório durante o período de 6 meses de determinado ano. Calcule a média mensal de pacientes atendidos no período considerado. Quem é que sabe me explicar como é que faz para calcular essa média? No mês de janeiro, foram quantos pacientes atendidos? No mês de janeiro? 60. Mas, no mês de fevereiro, foram quantos pacientes? 40. No mês de março? 60. No mês de abril? 20. Mês de abril, não, mês de abril é 40 ainda. 40 é que eu poderia. Mês de maio é que é 20. E mês de junho é 80. Soma todos os dados e divide por quanto? 6. Divide por 6. Tá certo? Acabou. Não é E aí? claro? Não. Janeiro. O gráfico abaixo apresenta o número de pacientes atendidos mês a mês em um laboratório durante o período de 6 meses. Eu nem fiz essa questão para mostrar para vocês, mas durante o período de 6 meses, isso mesmo, 50 pacientes. Mês de janeiro, 60. 60 mais 40 mais 60, aqui do jeitinho, 50 pacientes. Certo? Calcule a média mensal de pacientes atendidos no período considerado. Ok, galera? Então, vamos lá. E agora, o que eu mais quero, o que eu mais coloquei assim na prova de vocês, na verdade, eu coloquei 3 questões desse assunto. Por isso que eu estava tão apreensiva para poder começar ele e dar tempo, já que são 20 para as 8. Foi taxa de frequência e taxa de gravidade.
Preste atenção que nem todos os dados que eu coloquei aqui para ensinar vocês são de extrema necessidade para se fazer o cálculo. Mas eu achei interessante explicar para que vocês pudessem compreender para que serve, o que é que se coloca. E aí, lá no final de tudo, quando eu explicar tudo para vocês, eu vou fazer uma questão e vocês vão ver o quanto que é simples, tá certo? Para poder calcular uma taxa de frequência de acidentes e uma taxa de gravidade. Esses dados, eles são usados mais assim em provas de concurso. Vocês não veem esses dados utilizando muito em empresa, no dia a dia de uma empresa. Não é uma forma muito utilizada. Mas como ele é utilizado em algumas provas de concurso, eu achei interessante trazer para vocês como última questão da nossa aula, certo? Porque sim, isso aqui é estatística, certo? Estatística são esses dados. Então, o que é uma taxa de frequência? A taxa de frequência de acidentes é o número de acidentes por milhão de horas homem, certo? Taxa de acidentes por 1 milhão. 1 com 3 zeros é 1000, com mais 3 zeros, milhão. De exposição ao risco em determinado período. Deve ser expressa com aproximação de centésimos e calculadora seguindo a expressão. Então, essa é a expressão que vocês vão precisar e vai estar lá na prova. No caso, eu não dei a expressão, porque vocês têm acesso aos slides na hora da prova, né? Mas essa aqui é a fórmula da taxa de frequência, certo? Aonde o FA ou F é a taxa de frequência de acidentes, o N é o número de acidentes, então você vai pegar o número de acidentes, multiplicar por 1000 e dividir pelas horas homens de exposição a risco. Todas as questões, primeiro a gente tem que calcular essas horas homens de exposição ao risco. E depois substitui o número de acidentes e multiplica por 1 milhão. Mas até fazer isso eu expliquei algumas coisinhas para vocês, que é só mais a título de informação para ajudar no dia a dia. Então, o que é também a taxa de gravidade? A taxa de gravidade é o tempo computado por milhão de horas homem, está aqui, ó, o tempo por 1 milhão de horas homem de exposição ao risco em determinado período. Deve ser expressa em números inteiros e calculada pela seguinte expressão, tá aqui, ó. Onde G é a taxa de gravidade, o T é o tempo computado, que a gente vai estudar o que é esse tempo computado, tá? Esse tempo computado está relacionado ao acidente de trabalho, certo? E o HHT são as horas homens de exposição ao risco. Então, vamos lá. Taxa de frequência. Então, para todos eles, eu saí explicando para vocês algumas definições. A taxa de frequência, então, com essa fórmula, tá aqui a fórmula da taxa de frequência, a empresa ela pode saber se as políticas adotadas de previsão de acidentes estão dando certo, porque é a taxa de frequência de acidente. Se está tendo muito acidente, não está dando certo a política adotada. Exemplo de uma empresa na qual o coeficiente de frequência de acidente é alto. Então, se o coeficiente é alto, isso representa que os funcionários não estão usando, por exemplo, os EPIs. Se está tendo muito acidente, não está usando o EPI, não está executando os serviços de forma correta, ou que as condições de trabalho não estão boas naquele local. Então, de acordo com uma taxa de frequência, por exemplo, você pode analisar isso aí, tá? E tá aqui a fórmula mais uma vez. E aí eu trouxe essa planilhazinha para a gente seguir com os dados que eu vou passar para vocês. Ruth, toda vida que eu for calcular taxa de frequência e taxa de gravidade, eu preciso sempre colocar essa planilha e fazer toda ela? Não, tá? Mas eu trouxe aqui a título de informação para vocês, para poder ajudar, tá certo? Então, a gente vai calcular a taxa de frequência, a taxa de gravidade, as questões são baseadas em descobrir a taxa de frequência, a taxa de gravidade e o índice de avaliação de gravidade. É isso que as questões pedem, esses três finais. A taxa de frequência, a taxa de gravidade e o índice de avaliação de gravidade. Aqui eu coloquei todos eles, ó, o nome de cada um. Esse SED quer dizer análise de setor. No caso, você tem que analisar cada setor para poder fazer os cálculos. Esse NE é o número de empregados, tem que prestar atenção, porque o HHT, ó, essa fórmula aqui, que é as horas homens de exposição ao risco, é o quanto tempo você está exposto ao risco no seu ambiente de trabalho, ela precisa saber quantos são os empregados e as horas que esses empregados estão trabalhando, certo? O H são as horas homens, que é justamente quanto ele está trabalhando.
O N, o número de acidente. Quando você se acidenta, que eu vou explicar para vocês aí individual, vai existir os dias perdidos e os dias debitados, tá? O tempo computado para aí sim a gente conseguir calcular a taxa de frequência, a taxa de gravidade e a variação de gravidade, certo? E aí, para começar, eu queria explicar para vocês o que era um emprego. De acordo com a NBR 14.280, qualquer pessoa com compromisso de prestação de serviço numa área de trabalho é considerada está trabalhando. Qualquer que seja o seu compromisso de prestação de trabalho. Está trabalhando na empresa, você é um empregado. Então, está incluso o estagiário. Se você for estagiário, você é um empregado daquela empresa. Se você se acidentar como estagiário, você se acidentou no ambiente de trabalho. Você está lá trabalhando. Pode ser dirigente, qualquer pessoa autônoma está lá trabalhando na empresa, ele é o empregado, certo? E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que nós vamos nos basear nesse exemplo para poder começar. E depois eu vou trazer mais 3 questões para vocês responderem, certo? Diz assim, em uma empresa existem 3 setores que você deverá analisar com a finalidade de preparar um plano de trabalho. O período analisado foi de 22 dias, então isso conta muito, tá? Para vocês poderem analisar as horas homens de exposição a risco, o HHT. Foram 22 dias, tá? De trabalho que foi analisado e apresentou o seguinte resultado. Então, a gente tem que analisar por setor, quando vocês forem fazer esse tipo de conta. O setor 1, ele tinha 33 funcionários. Desses 33 funcionários, esse slide eu vou passar para vocês, tá? No grupo. Desses 33 funcionários, 32 trabalharam integralmente, com uma jornada de 8 horas diárias, sendo 3 desses funcionários trabalharam 12 dias. Então, preste atenção, eram 33. 32 funcionários trabalharam 8 horas diárias. E 3 desses funcionários trabalharam 12. Então, dos 32, 8 trabalharam 8, desses 33, 32 trabalharam 8 horas e 3 trabalharam 12. No regime de 2 horas extras diárias. Um funcionário que trabalhava com a jornada... Desculpa, gente. Um funcionário que trabalhava com a jornada de 8 horas diárias sofreu um acidente. Então, nessa questão, tem um acidente. No 10º dia útil de trabalho, então, ele tinha que trabalhar 22 dias. E no 10º dia, ele sofreu um acidente. E perdeu a visão de um olho. Observação, considerar 10 dias de trabalho. Então, era para ele trabalhar 22 dias, e no 10º dia ele sofreu um acidente e perdeu a visão. Então, vamos lá. No setor 2, o que foi que aconteceu? No setor 2, eu tinha 8 funcionários. No 1, eu tinha 33. Quando eu for fazer cada continha, tá bem explicadinho para vocês. Eu coloquei no slide bem explicadinho para vocês estudarem para a prova. No setor 2, eu tinha 8 funcionários. Desses 8, 7 deles trabalhavam integralmente numa jornada de 6 horas diárias. E um funcionário, tinha 7 com mais um 8. Um funcionário foi contratado no período analisado e trabalhou 18 dias úteis com a mesma jornada de trabalho. Não trabalhou os 22, trabalhou 18, mas trabalhou 6 horas diárias, certo? Já no setor 3, eu tinha só 14 funcionários. Desses 14 funcionários, 13 trabalhavam integralmente, trabalhou os 22 dias, a uma jornada de 8 horas diárias, e um dos funcionários, ou seja, tinha 13 com mais um 14, sofreu um acidente. Mas esse acidente foi só com uma lesão e ficou afastado apenas 4 dias. Então, eram 22 dias de trabalho e ele ficou afastado 4 dias. Beleza. Vamos lá. Professora, aí o setor 2? Repito, e vocês, quando eu for fazer os cálculos, vai ter do lado de cada um. Nem se preocupe. Tá aí o setor 2. O setor 2 tinha 8 funcionários. Dos 8 funcionários, 7 trabalhavam 6 horas por dia. E um funcionário trabalhou 18 horas. 18 dias. Ao invés de trabalhar os 22 dias, o certo era trabalhar 22 dias, ele trabalhou 18. Ok? Certinho? Então, vamos lá.
Para poder começar, eu trouxe algumas definições, que eu acredito que quem já está há mais tempo no curso, que estudou as NRs, o professor que veio ensinar cada NR já tenha até comentado isso. Se não, estou aqui eu para falar, certo? Vale, meu Deus, quem é que está entrando agora? Clésia. Boa noite, Clésia. O que é isso? O meu tá normal. Sim, porque tá cortando, é? Meu tá vindo enquanto. Não sei se é a sua internet ou se é a minha. Se tiver para todo mundo é a minha, mas se tiver só para você é a sua. Então vamos aqui, ó. Então, para começar, tá? O que são as horas homens de exposição ao risco? Você precisa dessas horas homens de exposição ao risco, que é justamente aqui, ó, nessa fórmula, todas duas. Esse HHT são as horas homens de exposição ao risco. Eu vou explicar o que é agora. Anotem essa fórmula aí no caderno de vocês, porque eu vou explicar muitas coisas que precisam para ser usadas nessas fórmulas aí, certo? Então, o que é as horas homens de exposição ao risco de acidente? É o somatório das horas durante as quais os empregados ficam à disposição do empregador. Então, é o horário que entra na folha de pagamento. São as horas realmente trabalhadas. Aí vocês podem perguntar, professora, e se a pessoa estiver almoçando? A pessoa está no trabalho, está lá com um ponto batido. Também, se sofreu algum acidente durante o horário de almoço, é considerado um acidente de trabalho. Professora, eu trabalho fora, eu estou, não estou mais trabalhando, já bati o ponto, eu estou só dormindo, deitado, eu estou conversando com o pessoal dentro da empresa, mas não estou trabalhando, estou no alojamento. Se eu sofrer um acidente, é considerado um acidente no ambiente de trabalho? Não. Você não está contabilizando naquela hora que está trabalhando, tá certo? Você apenas está como você está fora do local de trabalho, às vezes a empresa oferece, você poderia estar em casa também, tá certo? Então, isso não é um acidente de trabalho. Caso a pessoa saia mais cedo, deve ser considerado um horário a menos. Então, se você bateu o ponto, saiu da empresa mais cedo, você não e sofreu um acidente, não é considerado um acidente de trabalho, porque você já bateu seu ponto e já saiu. Férias e licenças, elas não são consideradas. Então, por exemplo, está recebendo férias, licença, elas tá na folha de pagamento, mas ela não é considerada como hora homem trabalhada. E quando os funcionários estão no alojamento, não é considerado também horas homem trabalhado. O que é um acidente de trabalho? Um acidente de trabalho, conforme a lei, tá? Número 8.213/91, um acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço da empresa. Você tem que estar servindo a empresa. Ou pelo exercício de trabalho dos segurados, referido no... Eu não vou ler não, isso aí, que é no meio da lei. E aí, o que pode acontecer? Provocando lesão corporal, perturbação funcional, um corte, tá certo? Alguma coisa que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da sua capacidade de trabalho, como, por exemplo, lesões traumáticas e doenças, efeitos prejudiciais mentais, neurológicos, sistemáticos. Caso aconteça algum acidente durante a refeição, também é considerado um acidente de trabalho, já que você também está dentro da empresa, certo? Como eu já falei. O que são dias perdidos? Prestem atenção. Isso é a título de informação, de super informação para vocês. Não é preciso saber de tudo isso na hora de fazer o cálculo, mas é importante que vocês saibam, por isso que eu trouxe essas observações. O que são dias perdidos? Dias perdidos são dias corridos de afastamento do trabalho em virtude de uma lesão. Então, se você se acidentou, os dias perdidos são os dias que você está afastado, em virtude da lesão. Excetuados, então, tirando o dia do acidente e o dia que você volta. Então, se você sofreu um acidente, você tem que trabalhar 10 dias, certo? No 5º dia, você sofreu um acidente e passou 2 dias sem trabalhar, certo? Nem se conta o dia do acidente, nem se conta o dia que você volta, tá certo?
E aí o resto, esses dias são realmente dias perdidos, são dias corridos de afastamento de trabalho. Se você sofreu um acidente, os dias perdidos são o quê? Os dias de afastamento, certo? Que aí não está incluso o quê? O dia que você sofreu o acidente, nem está incluso o dia da volta. Isso é preciso para a conta? Não, é a título de informação, tá? Então, por exemplo, aqui, no setor 1, eu trouxe aqui o exemplo para cada setor, para explicar para vocês, certo? No setor 1, tinha 33 funcionários, ó. Desses 33, vamos calcular a hora homem, ó. Isso aqui é o HHT, tá só H, mas isso aqui é esse valor de baixo, ó. O HHT, para calcular a taxa de frequência e a taxa de gravidade. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro o setor 1. No setor 1, tinha 33 funcionários. 32 deles trabalhavam integralmente a uma jornada de 8 horas diárias. Lá no comecinho da questão, lá no início, eu falei que foi analisado durante 22 dias, tá? Tudo isso foi em torno de 22 dias. Então, tá aqui. Tinha 33 funcionários, 32 funcionários trabalhavam 8 horas, tá aqui, ó. 32 vezes 8 horas durante 22 dias. Esse aqui é o HHT de 32 homens. Só que não só são 32. Tem mais um, ó. 32 funcionários trabalhavam integralmente a uma jornada de 8 horas, tá? Sendo que 3 deles, ó, tá aqui, ó. 3 deles trabalhavam 12 dias em um regime de 2 horas. Então, tá aqui, ó. Os 3 funcionários trabalhavam 12 dias, 2 horas. Então, preste atenção. Os 32 funcionários que trabalhavam 8 horas, eles trabalharam os 22 dias, mas teve uma observação. Eu tive 3 funcionários desses 32, tá certo? Que trabalhavam 12 horas, trabalhavam 12 dias e 2 horas nesses dias, tá aqui. E aí eu tinha mais um funcionário, né? Que é 32 mais 1. Esse outro funcionário, um funcionário que trabalhava com uma jornada de 8 horas dias, tá aqui, ó. Um funcionário trabalhava 8 horas dias, sofreu um acidente no 10º dia. Então, ele trabalhou quantos dias? Os 10, não é? Sofreu um acidente no 10º dia de trabalho e perdeu a visão de um olho. Considere, ó, 10 dias de trabalho, tá aqui, eu considerei 10 dias de trabalho. Então, eu tive um funcionário que trabalhou 8 horas por dia e trabalhou só 10, não trabalhou os 22 dias, porque ele sofreu um acidente de trabalho. Fazendo 32 vezes 8 vezes 22. Preste atenção como vocês fazem essa conta, tá? Vocês fazem a multiplicação, colocam o resultado. Mais. Faz a outra multiplicação, coloca o resultado. Mais. Faz a outra multiplicação e coloca o resultado. Depois você soma os 3. Dá 5.784. Eu coloquei todos os exemplos para que vocês pudessem calcular depois, tá certo? 32 vezes 8 vezes 22 vai dar um valor. Você vai somar com essa outra multiplicação, com 2 vezes 12, que é 24, vezes 3. E esse resultado vai somar com 8 vezes 10, que é 80, vezes 1, que é o próprio 80. E aí, nós já encontramos o HHT. Já era. Nessa questão aqui, eu já tinha como calcular a taxa de frequência de acidentes. Porque eu já encontrei o HHT. Foram quantos acidentes? Foram quantos acidentes aqui? Um funcionário que trabalhava com a jornada de 8 horas sofreu um acidente. Então, foram quantos acidentes? Um acidente. Um acidente, isso, um acidente. Então, o que você podia fazer, ó, seria montar aqui, ó. A taxa de frequência de acidentes ia ser um acidente vezes 1 milhão dividido pelo HHT, que é 5.000 ou é 57 mil? 5.784. Certo? E aí, como é que faz? 1 vezes 1 milhão é o próximo 1 milhão dividido por esse valor. Tá certo, gente? Então, vamos lá, que eu ainda vou continuar explicando algumas coisinhas para vocês. Vamos aqui. Depois ele diz assim, setor 2. No setor 2 acontece o quê? Vamos calcular o HHT do setor 2.
No setor 2, eu tenho 8 funcionários no total, aonde está aqui bem explicadinho do lado, aonde eu tenho 7 funcionários que trabalhavam integralmente, ou seja, trabalhou os 22 dias. Há uma jornada de 6 horas, então está aqui, 7 vezes 6 vezes 22. Mas tinha mais um funcionário, 7 e 8. Mais um funcionário foi contratado no período analisado e trabalhou 18 dias úteis. Então, ao invés de trabalhar 22 dias, ele trabalhou 18, no mesmo regime de 6 horas. Então, esse funcionário, está aqui 1, trabalhou 18 dias com o mesmo regime de 6 horas. Então, 1 vezes as horas vezes os dias. Está aqui. 1.032. Era o HHT. O total de funcionário com tudo, as horas, né? Como é? É para somar tudo. É para você fazer assim. Você vai fazer para cada funcionário. Não tem 7 funcionários que fazem um serviço? Está aqui, 7. Esses 7 funcionários fazem o quê? Trabalham 6 horas, vezes 6. Quantos dias? 22 dias. O HHT é as horas homens trabalhadas. Você está pegando os homens e está vendo as horas que ele trabalha. E tem que multiplicar pelo dia. Então, é o homem, os homens, os funcionários, vezes a quantidade de dias, vezes a quantidade de horas trabalhadas. Certo? Aí depois não teve mais um funcionário? Então, 1 vezes 6 vezes 18. Por que vezes 6 vezes 18? Porque teve um funcionário que não trabalhou os 22 dias, trabalhou só 18. Mas ele está dizendo que usou a mesma jornada de trabalho. A jornada de trabalho não era de 6 horas? Então, vezes 6. Certo? Aí dá esse valor de baixo, igual ao valor de baixo. Aí dá esse valor aqui. Quando você fizer 7 vezes 6, que é 42, vezes 22, vai dar um valor. E depois você vai fazer 1 vezes 6 vezes 18, que vai dar outro valor. Você vai somar os dois valores. Tem que fazer. Não dá tempo para fazer todos com vocês. Certo? Aí preste atenção aqui numa coisa que eu não fiz, ó. Tá vendo aqui que ele colocou os dias perdidos? Ó, um acidente, ó, tá aqui o setor 1, número de funcionários 33, o HHT tá aqui, tá calculado, 5.784. O N é o número de acidentes, né, que foi 1. E o DP é dias perdidos. Por que foram 12 dias perdidos? Porque ele não sofreu um acidente no 10º dia? Não foi assim? São quantos dias de trabalho? Não são 22? 22 dias de trabalho, menos o 10, ele sofreu um acidente no 10º dia. Então, 22 menos 10, ó, vai dar 12. Tá certo, gente? Isso é o dias perdidos. Ruth, eu toda a vida tenho que fazer isso? Não. Não precisa dos dias perdidos para vocês calcularem. Como eu estou ensinando estatística para vocês, eu estou falando sobre dados. Mas não precisa toda a vida você calcular tudo isso para encontrar a resposta final. Mas eu estou mostrando cada um para poder ajudar vocês, certo? Vamos lá, próximo. E o último setor, setor 3, para a gente fechar. No setor 3 eu tenho 14 funcionários. Agora vamos calcular o HHT, que é as horas homem trabalhadas. Desses 14 funcionários eu tinha 13 que trabalharam integralmente, ou seja, trabalharam os 22 dias, ó, tá aqui, ó, 22 dias. Com uma jornada de 8 horas, então 13 vezes 8 vezes 22. 13 funcionários trabalhavam 8 horas durante 22 dias. Só que um teve um acidente, ó, tá aqui, ó. No segundo não teve acidente, por isso que foi 0. Mas no outro teve um acidente, tá aqui. Um funcionário sofreu um acidente com lesão e ficou afastado 4 dias. Ele já disse quanto tempo ele ficou afastado, então já coloquei aqui. Os dias perdidos foram os dias de afastamento. 4 dias, tá aqui. E ficou afastado 4 dias úteis. Acabou. Então, calculo o HHT, tá aqui. HHT de cada um. Do último deu 2.432. O que é o HHT? Você coloca o número de funcionários, vezes as horas trabalhadas, vezes os dias. Beleza. Agora, o que são dias debitados, tá? Também a título de informação, porque eu não sei se vocês viram essas NRs, então isso é importante para vocês, certo? Dias debitados são dias que se debitam por incapacidade permanente ou morte.
em um acidente de trabalho. Para o cálculo do tempo computado, tá certo? Isso aqui é para ajudar no próximo cálculo, que é o tempo computado. São dias não realmente perdidos, que devem ser debitados por moto ou incapacidade permanente, total ou parcial, de acordo com o que é estabelecido no quadro da NBR. Esses dados, eles não são dados cobrados em concursos diretos para vocês, porque esses dados vocês só vão encontrar dentro dessa tabela da NBR 14.280. Então, para esse tipo de cálculo, caso seja pedido dias debitados, é simples, é só olhar na tabela. Por exemplo, no setor 1, a pessoa teve uma perda na visão, o acidente foi na visão, né? Então, tá aqui, ó. Perda de visão de um olho. Você não adivinha. Você olha lá, porque a questão falou, no caso, o acidente foi de um olho, perdeu um olho, então tá aqui, ó. Os dias debitados são 1.800 dias, tá aqui, no primeiro acidente. O outro não teve nada demais no segundo setor, foi só uma lesão. E ele só ficou afastado 4 dias. Por isso que não tem dias debitados para o outro acidente. Já no setor 2 não teve acidente nenhum, né? Só teve acidente no primeiro e no terceiro setor. E como o terceiro foi só uma lesão, não tem dias debitados. Só tem dias debitados quando você perde uma visão, quando você perde algum membro, alguma coisa do tipo, certo? Tá aqui a foto da NBR, eu trouxe para vocês, que vem mostrando, ó, perdeu um polegar, perdeu um indicador. O que perde aqui vem falando a quantidade de dias debitados que você tem que colocar, certo? Isso aqui, se caso caia alguma questão no concurso para vocês, ela vai falar, vai colocar o contexto e você vai ter que procurar em cima da tabela. Ninguém é obrigado a decorar essa tabela, certo? Morte, dias debitados, 6.000. Incapacidade permanente ou total, tá? Tudo aqui tem os dias debitados. Depois tem o dia computado. O que é o dia computado? Vai ser a soma do dia debitado com o dia perdido. Então, ó, tempo contado, certo? Tá aqui, ó, o tempo computado, em dias perdidos pelos acidentes com incapacidade temporária total. Mas ele soma os dias debitados com os dias perdidos, mais os dias debitados pelo acidente, tá? Então, o tempo computado vai ser a soma de tudo. É o tempo computado, é o tempo geral, do que foi perdido e do que foi debitado. E, enfim, o que é a taxa de frequência, certo? A taxa de frequência aqui, ele já deu o resultado de cada taxa de frequência. Vamos calcular, tá? Vou fazer, essa sim eu vou fazer com vocês no quadro, que é o que realmente eu consigo, o que eu peço para vocês na prova de vocês. Deixa eu só fazer aqui um cálculozinho, só um minutinho. Certo, vamos lá. Eu vou fazer a taxa de frequência e depois a taxa de gravidade para cada um dos setores, ok, gente? Bem simples para mostrar para vocês como esse cálculo é simples. O mais importante é primeiro calcular o HHT de cada um, ok? Eu vou ficar vindo no quadro e voltando para cá. Então, vamos aqui. Primeiro, vou colocar aqui cada setor. Sempre a fórmula é essa, ó. Taxa de frequência vai ser o número de acidentes multiplicado por 1 milhão, dividido pelo HHT. Vocês vão já fazer outras questões e vocês vão saber se toda a vida tem que calcular primeiro o HHT. No primeiro setor, vocês estão vendo aqui que eu estou colocando no quadro, quem está em casa consegue ver também? Consegue? Tá de boa. Pronto. Então, taxa de frequência do setor 1. Setor 1, certo? Nessa tabela que está mostrando aí para vocês, já foi calculado o HHT do setor 1. O HHT do setor 1 está aqui, ó. Foi 5.784. Então, eu venho aqui, coloco no setor 1. Minha taxa de frequência vai ser o HHT aqui no denominador, que é 5.784. E no numerador vai ser o número de acidentes vezes 1 milhão. Se vocês relembrarem o que eu mostrei para vocês, e quando vocês forem refazer essa questão, tem o slide bem explicadinho. O número de acidentes no primeiro setor foi só 1. Foi um acidente no primeiro setor, não teve acidente no segundo e teve um acidente no terceiro. Então, só foi um acidente.
Então, 1 vezes 1 milhão vai dar justamente 1 milhão. Certo? E aí, quando vocês fizerem essa divisão, tá certo? De 1 milhão dividido para 5.784, tá? Vocês vão encontrar o quê? Vamos aqui, primeiro. Vou fazer assim para poder ajudar. Vou fazer só essa conta, viu? O resto vocês vão fazer. Nessa conta eu vou começar por 1, 2, 3 vezes 1. Certo? Se eu fizer vezes 1, vai dar quanto? Vai dar o próprio 5.784. Mas essa conta vai dar enorme. Eu deixo para fazer no final, senão não vai dar tempo. Já são 8h15 quase. Ó, se você dividir, já está aqui o resultado da divisão. Deixa eu deixar para o final fazer todas as divisões com vocês. Vai dar 172,9. Certo? Deixa eu explicar cada um. Setor 2. Vamos lá. Setor 2. Quem é que sabe dizer quantos acidentes teve no setor 2, de acordo com a tabela? 0. 0. 0 vezes 1 milhão vai dar 0, não é assim? O número de acidentes deu 0. E 0 dividido pelo HHT, independente do valor que tiver aqui, ele deu na questão aí, foi 1.032. 0 dividido para qualquer valor vai dar 0. E o setor 3? Setor 3 teve um acidente. Então, a taxa de frequência vai ser um acidente. A questão que eu vou botar para vocês responderem não vai ter valores de divisão tão altos assim não, tá certo? Vai ser bem facinho para responder. Vai ser 1 vezes 1 milhão, que vai ser o próprio 1 milhão, dividido pelo HHT, que ele já deu aí, que a gente calculou anteriormente. O HHT é 2.432. E essa divisão vai dar igual a 411,2. Beleza. Isso é taxa de frequência. Como é? Não entendi esse 1 milhão é o que mesmo. Sempre vocês vão fazer o número de acidentes vezes 1 milhão. Sempre. Só que nessas duas questões, nessa questão que eu coloquei para vocês, que daqui a pouco vocês que vão resolver as outras sozinhos, nessa questão que eu coloquei para vocês, só teve um acidente no setor 1 e um acidente no setor 3. No setor 2 não teve nenhum. Como não teve nenhum, 0 vezes 1 milhão deu 0. 0 dividido para o HHT também deu 0. A taxa de frequência do primeiro deu 0, do segundo setor. Já a taxa de frequência do primeiro e do terceiro setor, eu tinha que fazer 1 vezes 1 milhão, que dava o próprio logo 1 milhão. Tá certo? Ok? A Maria Deixa eu mostrar aqui a taxa de gravidade. Deixa eu fazer esse cálculo para depois vocês fazerem sozinhos o próximo. Quem é minha taxa de gravidade, tá? Minha taxa de gravidade é o seguinte, presta atenção. A taxa de gravidade vai ser o tempo computado por milhão de horas, homem de exposição, em determinado período. Peraí. Taxa de gravidade. A taxa de gravidade é o tempo computado por milhão de horas, homens de exposição ao risco, em determinado período. Vocês vão calcular o tempo computado por milhões de horas, está aqui, ó, o tempo, vezes 1 milhão de horas, das horas homens que estão lá em serviço. Deve ser expresso sempre em número inteiro, nunca em número com vírgula, tá? São valores bem altos esses dessa tabela, mas os outros das outras questões não vai ser, que eu trouxe para vocês, certo? Então, sempre tem que ser em números inteiros, tá certo? E vamos lá. Quem é que vai ser a minha taxa de gravidade daqui? Certo? Minha taxa de gravidade vai ser sempre o meu tempo vezes... Oi? Repita aí, por favor. Repito. Quem é minha taxa de gravidade? Certo? Minha taxa de gravidade vai ser o meu tempo, certo? É o tempo computado por milhões de horas, tá aqui, o meu tempo, certo? Quem é esse meu tempo que eu mostrei para vocês? É a soma dos dias perdidos mais os dias debitados.
Eu disse a vocês, eu saí explicando o que era cada coisa. Mas nas questões que vocês irão fazer, esse tempo ele é dado. Essa questão que eu expliquei com esses dados, eu tive que montar a tabela. Mas sempre quando vocês forem calcular, como essas questões que eu vou mostrar agora para vocês, ó, já é dado esse tempo, tá certo? Esse tempo já é dado na questão. Então, nesse caso aqui, esse tempo a gente encontrou somando os dias debitados com os dias perdidos. Então, a taxa de gravidade vai ser quem? Esse tempo multiplicado por 1 milhão dividido pelo HHT. Esse HHT que está aqui, a gente já calculou para todos, certo? Esse HHT você tem que sempre calcular no início, porque ele tanto vai servir para a sua taxa de frequência, como ele também vai servir para a sua taxa de gravidade. Lá na taxa de frequência, a gente fazia o quê na taxa de frequência? Ó, colocava o N, que era o número de acidentes, vezes 1 milhão, dividido por HHT. Já aqui não, aqui é do mesmo jeito, só que eu não vou usar o número de acidentes, eu vou usar o tempo. Então, do jeito que eu fiz essas questões aqui, eu vou pegar o tempo, tá aqui, ó, multiplicar por 1 milhão, tá aqui, ó, o tempo, vezes 1 milhão, e dividir pelo HHT. Ok? Posso passar para a questão para a gente fazer? O HHT é o que mesmo? O HHT é esses cálculozinhos que a gente fazia, as horas homens trabalhadas, ó, que eu fiz em cada uma. Quem era o HHT da primeira? Eram 32 funcionários que trabalhavam 8 horas, sendo 3 deles, 8 horas por dia durante 22 dias. Ó. 32 trabalhavam 8 horas integralmente, então se era integralmente era 22 dias. Só que 3 trabalhavam 12 dias, então 3 vezes 12 dias, mas eles trabalhavam só 2 horas. Sempre o HHT é a multiplicação das horas de trabalho pelos dias e pelos funcionários. Tá certo? Certo. Nas outras questões que eu mostrei, que eu trouxe para vocês e que eu coloquei na prova de vocês, tem delas que nem precisa vocês fazerem todo esse cálculo. Deixa eu vir para a última questão. Então, para fechar, caso seja pedido o que é o índice de avaliação de gravidade, sempre vai ser o tempo computado ou a taxa de gravidade dividida pela frequência. Então, sempre vocês vão fazer o quê para encontrar o índice de avaliação de gravidade, que não é tão pedido. Quem realmente pedido é o tempo de frequência e a taxa de gravidade, certo? Mas o índice de avaliação de gravidade, o IAG, certo? Ele sempre vai ser a taxa de gravidade, o valor da taxa de gravidade, dividido pelo valor da frequência. Então, mãos à obra. Vamos ao primeiro exemplo, certo? Primeiro exemplo, vocês vão fazer ele para mim. Preste atenção. Deixa eu ver aqui, eu coloquei ele aqui, coloquei. Vamos lá, primeiro exemplo. Uma empresa que tem 250 empregados. Vamos calcular junto comigo, eu vou perguntando para vocês, vocês vão me dizendo, depois a gente faz junto no quadro, certo? Uma empresa tem 250 funcionários. Esse valor aqui, 250 funcionários, já vai ajudar no HHT. Tem 250 funcionários, empregados. Em que cada um cumpre uma jornada mensal, então é por mês, tá? De trabalho, de 220 horas. Registrou um determinado mês, tudo ele está falando em mês, e ele já deu aqui o valor em mês. Nas questões que a gente fez anteriormente, os dados que ele dava eram 6 horas diárias, tá vendo? Ele dava os dias que ele trabalhava, as horas diárias, e ele falou que no total tinham que ser 22 dias. Já nessa questão que eu estou dando aqui, está mais fácil. Ó, são 250 empregados, trabalha, e ele já está dizendo o que trabalha lá no mês logo, tudinho, as horas totais. Ele está dizendo que é 250 e as horas totais são 220 horas. Não precisa multiplicar mais por dia nenhum. Ele já está dizendo as horas totais, o que trabalhou todinho, certo? Registrou em determinado mês 5 acidentes típicos, que resultaram em 16 dias perdidos. Então, como é que eu faço para calcular a taxa de frequência? Como é que eu faço para calcular a taxa de gravidade? Perguntas. Primeira pergunta.
Quem é que vai ser o meu HHT? Alguém sabe me explicar quem é que vai ser o meu HHT? Que é as horas homens trabalhadas, de exposição ao risco. São quantos funcionários? São quantos? 250. 250. Então, o meu HHT tanto vai servir para a taxa de gravidade, como vai servir também para a minha taxa de frequência de acidentes. São 250 funcionários, então eu vou pegar uns 250 funcionários. Mas eu preciso multiplicar essas horas de exposição ao risco, eu estou pegando os funcionários, eu quero saber quanto tempo ele estava exposto ao risco, certo? Eu vou ter que multiplicar pela quantidade de tempo que ele trabalhou. Ele já está dizendo aí o tempo que ele trabalhou o mês todinho. Não precisa nem multiplicar por dia, não. Ele está dizendo como trabalhou por dia, não. Ele está dizendo logo um mês. Ele trabalhou quanto tempo no mês? Quantas horas? 220. 220. Então, 250 vezes 220. Certo? Fazendo essa multiplicação, 250 vezes 220, dá quanto? Façam aí para mim. Pode usar a calculadora. 250 vezes 220 dá quanto? Dá quanto? 5.500. 55 mil. 250 vezes 55 mil. Então dá 55 mil. Esse é o HHT, ok? 55 mil. Só que ele quer a taxa de frequência e a taxa de gravidade. Tá aí a fórmula já. Minha taxa de frequência vai ser o número de acidentes vezes 1 milhão. Ele já disse aí quantos foram os acidentes. Leiam aí a questão. Foram quantos? 5. Então vai ser 5 vezes 1 milhão dividido pelo HHT que eu encontrei, que é 55 mil. Deixa eu tirar aqui para quem for assistir a gravada, eu conseguir ver o que eu estou fazendo. Então vamos aqui, ó. Como é que eu faço? Vou fazer 5 vezes 1 milhão. 5 vezes 1 milhão vai dar quanto? 5 milhões, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividido por 55 mil. Essa sim é uma questão que pode ser cobrada mais em prova, porque são valores menores. Eu posso cortar 3 zeros dentro de 5 com 3 zeros dentro de baixo e ficar essa divisão de 5 mil dividido para 55. Certo? 5 mil dividido para 55 dá quanto? Vou fazer com vocês bem ligeirinho. 5 mil dividido para 55. Vocês podem fazer 55 vezes 9. Faça aí na calculadora quanto é 55 vezes 9. 495. Vai dar 495. Quanto é 500 menos 495? 5, né? Aí eu vou e baixo esse zero. Só que na hora que eu baixo esse zero, ó, faço o seguinte. Oi? Peraí. Meio. Vamos aqui, gente. Vamos fazer assim? Para facilitar mais, vamos fazer logo 55 vezes 90? Faça aí 55 vezes 90, quanto é que dá? Dá quanto 55 vezes 90? 4.950. Pronto. 4.950. Quanto é 5.000 menos 4.950? Vai ser emprestado. 0 menos 0 dá 0. Esse aqui vai emprestar. Aqui fica 10. 10 menos 5 dá 5. Aqui ficou 9.
9 menos 9 dá 0. E aqui ficou 4. Sobrou 50. 50 é menor que 55. Coloco uma vírgula que me dá direito a um 0. 55 vezes quanto? Dá próximo de 500. Vezes 9. 55 vezes 9 dá 490. Não era isso que a gente fez? 55 vezes 9. 495. Que sobra só 5 e a gente pode dar o resultado para uma casa decimal. Vou repetir. Preste atenção. Taxa de frequência. Quem é minha taxa de frequência? O número de acidentes vezes 1 milhão dividido pelo HHT. O HHT, ele vai servir para os dois, para a taxa de frequência e para a taxa de gravidade. Quem é o meu HHT? As minhas horas de homens expostas ao acidente de trabalho. Vai ser os 250 funcionários vezes o tempo que ele trabalhou no mês, que foi 220. Agora eu quero saber quem é que vai ser minha taxa de gravidade. Aqui é minha taxa de frequência. Vou apagar, tá certo? Vou fazer agora a minha taxa de gravidade. Taxa de gravidade. Minha taxa de gravidade vai ser, olha aqui a fórmula, meu D, meus dias debitados e perdidos, vezes 1 milhão, dividido pelo HHT. Ele já disse na questão. Foram quantos dias perdidos? Leiam aí. 16. 16. Então, minha taxa de gravidade vai ser 16 vezes 1 milhão. É só adicionar os zeros. Dividido pelo HHT, que é 55 mil. Corta 3 zeros com 3 zeros, sobrou 16 mil dividido para 55. E 16 mil dividido para 55 dá 290,9. Certo? O que é que eu vou pedir para vocês fazerem? E eu vou colocar no grupo para vocês, depois que vocês calcularem e me disserem quanto foi que deu lá no grupo, certo? Tem duas questões aqui, ó. No grupo não, eu vou responder para vocês, quem for me perguntando se está certo ou errado no PV, tá? Vai ficar essas duas questões aqui para vocês fazerem. Quem tiver interesse de calcular e me perguntar como faz, tá? Eu ajudo vocês no privado. No caso, a prova de vocês é sexta, vocês só têm amanhã para me perguntar, né? E sexta, durante o dia, às vezes eu estou dando aula, é melhor que perguntar até amanhã. Façam logo isso amanhã, certo? Me perguntem na sexta, no máximo, até de manhãzinha ou à tarde. Eu vou deixar essas duas questões aqui para vocês fazerem. Em uma empresa que trabalham 100 trabalhadores ou 100 funcionários, ocorreram 3 acidentes, com 3 acidentados no último ano. 3 acidentes com 3 acidentados no último ano. Então, foram quantos acidentes de trabalho? Quantos acidentes de trabalho? Ei, bora, gente. A empresa tem 100 funcionários e teve quantos acidentes de trabalho? 3. 3. Sendo debitados 100 dias para o primeiro acidente, 200 dias para o segundo, e no último foram debitados 60 dias. Então, teve 100, mais 200, mais 60 débitos. Tem que somar isso aí, tá? 100 mais 200, 300... Professora, repita que a internet caiu, por favor. Tá, vou repetir. Nessa questão aqui, eu quero que vocês resolvam e depois me perguntem quanto foi que deu o resultado, se vocês acertaram, certo? Eu tenho uma empresa que trabalhava 100 pessoas. E ocorreram 3 acidentes, ok? Nesses 3 acidentes, um foi debitado 100 dias para o primeiro, o outro acidente 200 dias e o outro 60 dias, ok? No total, foram debitados quantos dias? Quantos? Até Meirinha está respondendo. Que nem 360. 360. Então, lá na taxa de gravidade, os dias debitados vão ser 360. Então, de acordo com a legislação vigente, deve-se determinar e encaminhar ao INSS as taxas de frequência e gravidade,
Baseado nos dados apresentados e considerando a jornada mensal por trabalhador de 200 horas, ele já está falando na mensal, não precisa multiplicar nada por dia, ele já deu 200. Como é que eu vou calcular o meu HHT? Os meus 100 trabalhadores vezes 200, só isso. 100 vezes 200 vai dar o meu HHT. Aí vocês depois vão calcular a taxa de frequência e a taxa de gravidade. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular o meu HHT. Calcular o meu HHT. Quem é que vai ser o meu HHT? Os meus 100 trabalhadores vezes 200, que é as horas de exposição ao risco. Eu encontro 100 vezes 200, eu encontro o meu HHT. Depois, vou colocar na fórmula. Está aqui minha fórmula. Na taxa de frequência, eu tenho o número de acidentes. Foram quantos acidentes nessa questão? 3. Então, na fórmula, 3 vezes 1 milhão dividido por HHT. Acabou. Depois, ele quer também a taxa de gravidade. Só que a taxa de gravidade, ó, ela usa os dias perdidos com os dias debitados. E ele já deu. Quem foram os dias perdidos? 100 mais 200 mais 60. 360 dias. Então, vai ser quem? 360 vezes 1 milhão dividido pelo HHT que vocês já encontraram. Tá certo? E a questão 3, vocês vão ler e vão interpretar. Tá bom, gente? Ajudei muito vocês na prova, viu? Refaçam essas questões, vocês vão se deparar com algumas delas na prova. Tá bom? Ok. Ok? Essa aqui é uma questão da SES Gran Rio, vocês até encontram ela também na internet. Tá certo? Essa última, por isso que eu deixei para vocês interpretarem. E eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ou no grupo ou no PV. Façam essa questão. Quando vocês fizerem, vocês me perguntam. Pode ser no grupo, que já vai para todo mundo também até. Professora, a questão 2, a que a senhora pediu para a gente fazer, a 1 e a 2. Eu vou considerar isso aqui como 1. E vou considerar essa como 2. A 1 e a 2, deu isso e isso. Aí eu digo se realmente deu, ok? Vou sair, não vou deixar vocês de castigo, não. Gente, pois então é isso, viu? Perguntem no grupo, deixa eu deixar de gravar aqui. Perguntem no grupo quando vocês fizerem essas questões, se deu certo, tá bom?